Salve, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa segunda aula da quarta semana de aulas online do terceiro bimestre. É isso aí. E a aula de hoje é sobre medidas de capacidade. Quer aprender? Então vem comigo. Bom, vamos lá então, começando. As medidas de capacidade. O que são essas medidas de capacidade, professor? São as medidas que definem o volume no interior de um recipiente. Então, peraí, professor. Então, são medidas que definem o volume no interior de um recipiente. Isso, tá? Quando a gente quer saber o volume de um recipiente, o volume de água que cabe numa piscina, o volume de Coca-Cola que tem lá na garrafa de refrigerante, tá? Quando a gente quer saber a quantidade de líquido que tem dentro de alguma coisa, aí nós usamos as unidades de medida de capacidade, tá? Então, a capacidade é uma grandeza, porque pode ser medida, tá? E ela mede o quê? Ela mede o volume de líquido, né, no interior de um recipiente. Bom, vou colocar como exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma garrafinha de água, né? Já foi, né? Um H2O, agora é uma garrafinha de água. E aqui no rótulo, deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá difícil de enxergar, né? Eu não tô enxergando. Aqui tá escrito, ó, 500 ml. Tá? 500 ml é a capacidade de água que cabe dentro dessa garrafinha, tá? Então é o volume de água que cabe dentro desse recipiente, 500 ml. Já aqui eu tenho uma caixinha de leite. E ela vem indicada, né, que o volume de leite que cabe dentro dessa caixinha é de 1 litro. Então 1 litro é uma unidade de capacidade também. Ok? Então essas são as medidas de capacidade, quando a gente quer saber o volume de líquido que cabe dentro de um recipiente. Então, são unidades de medida usuais que a gente vai no mercado e vê a todo momento? Com certeza são, né? Agora tomem cuidado, tá? Por exemplo, aqui na lata de Nescau, aqui tem a massa de Nescau que a gente tem, né? 400 gramas é uma unidade de medida de massa, toma muito cuidado. Aqui a gente não está querendo saber quanto cabe de líquido dentro desse recipiente. Até porque o Nescau é um pó, né? Não é um líquido. Tá certo? Então tomem muito cuidado. Aqui eu tenho uma unidade de medida de massa, que foi a aula que a gente viu na aula, foi a aula anterior nossa, né? E na caixinha de leite, na garrafinha de H2O, a gente tem lá unidades de medida de capacidade. Como vocês puderam ver, né? Nós observamos aqui nos exemplos duas unidades de medida de massa, de capacidade, desculpa. Nós vimos a caixinha de leite que estava em litro e nós abreviamos a palavra litro pela letra L, maiúscula, tá certo? E vimos que na garrafinha de água a unidade de medida era o ml. ml significa mililitro, mililitro, tá certo? Então ml é a forma abreviada de se dizer mililitro, ok? Então são essas duas aqui as unidades de medida que a gente vai estar usando. São as mais usuais, as que a gente vai observar com bastante frequência, né? Em supermercados, lanchonetes e assim por diante. Bom, se eu tenho então essas duas unidades de medidas usuais para capacidade, né? Estamos falando da capacidade. Eu vou ter em algum certo momento que saber fazer essas mudanças. Por exemplo, quantas garrafinhas de água eu preciso para encher essa caixinha de leite? Se eu esvaziar o leite daqui e for encher com água. Quantas garrafinhas de água são necessárias para encher uma caixinha de leite? Ou seja, a garrafinha que tem 500 ml. Se eu colocar uma garrafinha completa, 500 ml, já vai encher aqui 1 litro? Ou será que não? Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Além de trabalhar com unidades de medidas de capacidade, vamos aprender a fazer conversões também.
Bom, a ideia aqui é muito parecida com a aula anterior. Quando eu quero caminhar para a direita, né? Quando eu for passar de litro para mililitro, eu vou multiplicar por 1000. E quando eu quiser fazer o contrário, passar de mililitro para litro, aí eu divido por 1000. Ok? Então a gente continua multiplicando e dividindo por 1000. Desde a aula anterior, né? Das unidades de medidas de massa. Agora com as unidades de medida de capacidade também. Vamos multiplicar por 1000, dividir por 1000. Isso porque, ó, a palavra mililitro, né? Esse prefixo aqui, mili significa a milésima parte. Então eu estou pegando a milésima parte do litro. Bom, pegar a milésima parte é dividir por 1000, tá? Então, 1 litro vai ser 1000 vezes maior que o mililitro, porque o mililitro é a milésima parte do litro, ok? Além do litro e do mililitro, a gente também tem outras unidades de medida de capacidade, mas não são tão usuais. A gente tem o galão, tem o barril, certo? Mas no dia a dia mesmo aí, o que a gente vai ver é litro e mililitro, ok? Vamos lá então aprender um pouco mais. Bom, então vamos fazer aqui um exercício de conversão, né? Vamos passar de litro para mililitro. Bom, eu sei que cada litro equivale a 1000 mililitros. Então, se eu tenho 3 litros aqui, eu quero passar para mililitros, basta fazer 3 vezes o 1000, né? Cada 1 litro tem 1000 ml, então 3 litros vão ser 3000 ml. Então, para eu passar de litro para mililitro, eu faço vezes 1000, 3 litros equivalem a 3000 mililitros. E 15 litros, são quantos mililitros? A mesma ideia, né? Cada litro tem 1000 ml. Pensa assim, tá? Nessa caixinha de leite aqui, tem 1000 ml. Mas também tem 1 litro, tá? Porque 1 litro e 1000 ml representam a mesma coisa. Então, 15 litros, para eu passar em ml, basta multiplicar por 15. Eu faço 1000 vezes 15. Bom, 1000 vezes 15, eu posso fazer a continha assim, né? Ó, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 1. Aí esse 1 ele vale 10, né? Então põe o 0 aqui primeiro. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 dá 1. Somando 15.000. Posso fazer assim, né? Então 15 litros tem 15.000 ml. Mas eu já sei também estratégias de cálculo e sei que quando eu multiplico por 1000, basta eu aumentar 3 zeros, né? Ó, 15 vezes 1000, basta eu copiar o número 15 e depois do 15 acrescentar 3 zeros, os 3 zeros do 1000. Ficou 15.000, né? A mesma coisa aqui no 3. 3 vezes 1000, eu posso multiplicar, eu posso manter o número 3 e ao final do 3 acrescentar 3 zeros. Fica 3000, tá certo? Então multiplicar por 1000 ou dividir por 1000 é muito simples, é só a gente mexer com os zeros. Não vai alterar os valores numéricos, né? O 3 continua 3, só que é acrescido de 3 zeros, então 3000. O 15 continuou 15, com mais 3 zeros, 15.000, certo? Bom, então para eu passar de litro para ml, eu faço vezes 1000. Agora vamos fazer o contrário. Vamos passar de ml para litro. Como é que eu passo de ml para litro? Vamos lá. De ml para litro eu divido por 1000, certo? Então eu vou pegar 7.000 ml, vou dividir por 1000. Quantas vezes o 1000 cabe no 7.000? Cabe 7, né? 1000 vezes 7, 7.000, não sobra nada. Então eu tenho aqui que 7.000 ml equivale a 7 litros. Agora, uma outra ideia que eu poderia ter usado é a ideia de cancelar zeros, né? Eu posso vir aqui e ficar cortando zeros. Olha só, o 7.000 tem zero na unidade e o 1000 também tem um zero na unidade. Cortei o zero da unidade. O 7.000 tem um zero na dezena, o 1000 também. Cortei. O 7.000 tem um zero na centena, o 1000 também. Cortei. Ficou 7 dividido por 1, que dá 7, né? Vamos lá, 30.000 ml, quero passar para litro. Como é que eu passo de ml para litro? Fazendo divisão por 1000. Vou pegar os 30.000 ml, dividir por 1000. Vamos cortar zeros aqui, ó. Eu posso cortar o zero da unidade, da dezena e da centena. Aí ficou 30 dividido por 1. Bom, a gente sabe que 30 dividido por 1 dá 30, né?
Então, 30.000 ml equivale a 30 litros. Tá fácil? Tá tranquilo, né, gente? Eu já vou passar um exercício aí para vocês fazerem. Aguarda um pouquinho. Outra relação importante que a gente tem. Nós vimos na aula passada a ideia do meio quilograma. Meio quilograma, tá? E a ideia do meio litro, será que existe? Claro que sim. Então, vamos lá, ó. Quando eu tenho a expressão meio litro, ó, me dá meio litro de água. Esse copo de suco tem meio litro, ok? Essa latinha de refrigerante tem meio litro, não tem mais, só um exemplo, tá? Então, meio litro a gente pode indicar pela fração 1/2, né? Meio litro, ou ainda na forma decimal, como 0,5 litro. Deixa eu arrumar o L aqui que eu coloquei ele minúsculo, tá? A gente sempre coloca o L maiúsculo. Vai perder nota na prova se colocar o L minúsculo? Claro que não, tá, gente? Só uma questão de estética e de escrita correta. Bom, então meio litro eu posso representar dessa forma e daquela. Mas quanto vale meio litro, né? Quanto que é meio litro? Meio litro, gente, vai ser igual a metade de 1 litro. Então vamos lá. Ó. Eu tenho lá 1 litro, que é igual a 1000 ml, 1000 mililitros, certo? 1 litro é igual a 1000 mililitros, isso nós já sabemos, ok? Agora eu quero meio litro. Bom, meio litro vai ser 1000 dividido por 2. Vou pegar a metade de 1 litro, né? Vou pegar 1000 e dividir por 2. Quanto vai dar isso? 500 mililitros. Então, meio litro equivale a 500 ml, 500 mililitros. Ok, entendi, professor. E 1/4 de litro? Quanto será que é 1/4 de litro? Vamos lá, ó. 1/4. 1/4 de litro. Bom, 1/4 de litro eu vou representar pela fração 1/4. 1/4 de litro, certo? E esse 1/4 de litro nada mais é que eu pegar 1000 ml e dividir em 4 partes. Vou pegar ó, 1000 ml e dividir em 4. 1000 dividido por 4. Bom, 1000 dividido por 4 vai dar, vou colocar aqui, ó, 1000 ml, que você vai dividir por 4. Quanto que é 1000 ml dividido por 4? 250 ml. 250 mililitros. Tá certo? Então essas relações, elas são muito importantes. Quando a gente for preencher aí a página 20, né? Acho que é. A gente vai trabalhar um pouquinho com essas relações de meio litro e 1/4 de litro. Agora, bora fazer um exercício para treinar? Tá aí, pessoal, um exercício para a gente treinar. Treinar a conversão de litro para mililitro ou de mililitro para litro, tá? Tanto faz. Quero que você pause o vídeo nesse momento e tente fazer sozinho. E daqui a pouco você solta o vídeo aí para fazer a correção. E o meu cabelo continua ainda erguido, né? Tá cada vez mais. Eu vou dar um jeito nisso. Aguarda só 1 minuto. E aí, conseguiram resolver o problema de vocês? Eu resolvi o meu aqui, ó. Pronto, botei uma touca aqui, ó. Pronto, já era, não tem mais cabelo levantado, né? Vamos lá então resolver. Ó, 3,5 litros, vamos transformar para mililitro. Como é que a gente faz isso? Muito fácil, né? Eu sei que cada litro tem 1000 ml. Aqui eu tenho 3 litros e meio, né? 3 litros e meio. Então, os 3 litros eu vou passar para ml. Passo 1000 vezes 3, que é igual a 3.000. Certo? Então, 3 litros já tem 3.000 ml. Mas agora eu tenho mais meio litro. Meio litro são 500 ml. Então, eu faço 3.000 mais 500. E aí eu tenho um total de 3.500 ml, certo? Então, 3 litros e meio corresponde a 3.500 ml. 4 litros e 100 ml. São quantos ml? Vamos lá, ó. Nós sabemos que 4 litros tem 4.000 ml. Por que 4.000, professor? Porque é só fazer 1000 vezes 4. 1000 vezes 4, 4.000. Então tá aí, 4 litros tem 4.000 ml. Agora eu vou somar com mais 100 que tem aqui. Então vai ficar 4.100 ml. Tá tranquilo? Tá fácil, né? Vamos lá, continuando. 1/4 de litro mais 300 ml. Opa, agora pegou, hein? Como é que eu vou fazer isso aqui?
vamos lá. Vamos fazer aqui. Nós vimos, né, agora de pouco, que 1/4 de litro, é igual a 250 ml. Acabamos de ver isso, né? E é importante saber essa relação. 1/4 de litro, 250 ml. Aí tem mais 300 ml aqui, ó. 250 mais 300 dá um total de 550 ml. Tá certo? Então, 1/4 de litro, que é 250 ml, mais 300 ml, um total de 550 ml. Vamos lá, gente. 13 litros mais meio litro. Quantos ml são, né? Bom, 13 litros, para eu passar para ml, é só fazer 13 vezes 1000. E aí, para eu fazer 13 vezes 1000, eu lembro muito bem de ter falado para vocês que é só copiar o 13 que está aqui e acrescentar os 3 zeros, né? 13.000. Só que aí tem mais meio litro. Bom, mas meio litro vale 500 ml. Então eu vou somar agora 13.000 litros mais 500 ml, que dá um total de 13.500 ml. Ok? Bom, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai passar de ml, de mililitro, para litro. Como eu faço essa conversão? De mililitro para litro, eu tenho que dividir por 1000. Opa, paguei mais do que eu devia aqui. Então, vamos lá. De mililitro para litro, eu faço uma divisão por 1000. Eu vou fazer aqui, ó, 4.500 dividido por 1000. Como é que eu vou colocar aqui? Deixa eu colocar de uma forma diferente para ficar mais fácil para vocês, ó. Vou separar, né? O 4.500, ele é 4.000 mais 500, certo? 4.500. 4.000 mais 500. 4.000, se eu dividir por 1000 aqui, 4.000 ml. Quando eu divido por 1000, fica 4, certo? E esses 500 ml que estão aqui, nós sabemos que vale meio litro. Então ficaria 4 litros e meio, né? 4,5 litros. Então 4.500 ml corresponde a 4 litros e meio, ok? 4.000 litros, 4.000 ml são 4 litros, 500 ml é meio litro, tá? Então deu 4 litros e meio. E esses 17.200 ml? Como é que eu passo aqui para litro? Vamos pensar de forma parecida, né? Ó, eu tenho 17.200 que eu posso escrever como 17.000 mais 200. Esses 17.000 ml eu vou dividir em 1000, né? De ml para litro, divide por 1000. Vai dar 17. 17.000 dividido por 1000, vai acabar cortando os zeros, né? Vai dar 17, beleza? E esses 200 ml, professor? Bom, aí eu copio os 200 ml aqui. Então, 17.200 ml é o mesmo que 17 litros e 200 ml. Tá certo? Pessoal, eu vou agora preencher junto com vocês aí a página 20. Né? São duas situações problemas para a gente estar montando e chegando às conclusões, né? De que 1 litro tem 1000 ml, que meio litro são 500 ml, que 1/4 de litro são 250 ml. Ok? Então vamos lá, preenchendo a página 20 agora. Bom, como nós vimos aí na aula, né? Hoje a aula foi sobre unidades de medida de capacidade e estudamos o litro e o mililitro, né? Vamos preencher então a página 20 aí da apostila, onde nós vamos trabalhar com situações, problemas aí envolvendo essas unidades de medida. O primeiro problema está aqui, né? Vamos falar a respeito da Ana. Ana vai dar uma festa e resolveu ir ao mercado comprar suco. Se a Ana comprar 4 garrafas de suco da promoção, quantos litros ela levará a mais do que pagou? Então vamos observar qual é a promoção, né? A promoção está aqui, ó. Ela está olhando para as garrafas de suco, né? Essa é a Ana. E ela vai pagar por 1 litro, mas ela vai levar garrafas que tem 1 litro e mais 250 ml ainda, certo? Então, ó, vamos preencher para a gente poder resolver a situação problema. Aqui a gente tem, ó, na compra de cada garrafa da promoção, o cliente leva 1.250 mililitros, dos quais
250 são grátis. 250 mililitros são grátis. Bom, se a gente fizer 4 vezes 250, porque ela vai levar 4 garrafas, né? E esses 250 mililitros são grátis. Então, 4 vezes 250 mililitros dá um total de 1.000 mililitros. Ok? Bom, então a Ana ela vai levar 1.000 mililitros a mais. 1.000 mililitros vão sair de graça para a Ana. E esses 1.000 mililitros é o mesmo que 1 litro. Olha aqui, ó. Ana levará 1.000 mililitros ou 1 litro de suco a mais do que pagou. Bom, aqui a gente tem então essa relação, que é o que nós vamos usar, né, e estamos usando na aula, que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Muito importante essa relação, não podemos esquecer. E aqui a forma abreviada, né? Como é que a gente abrevia o litro? Pela letra L, maiúscula, né? Sempre maiúscula. Ok? Bom, um pouquinho mais para baixo aí, na página 20 ainda, tem a situação dos meninos aí, ó. Que é a seguinte, o Paulo, ele repartiu igualmente 1 litro de água entre quatro amigos. Então a gente percebe aqui, ó, o André, o Bruno, o Carlos e o Diogo são os amigos do Paulo. E aí ele repartiu 1 litro de água entre eles de forma igual. E de acordo com o que está aqui na imagem, a gente tem que cada amigo vai beber 250 ml de água. Ok? Então vamos lá, vamos preencher. André, Bruno, Carlos e Diogo receberam 1 copo de água cada um. Cada amigo recebeu 250 mililitros de água, certo? Ou, agora vamos falar de litro. Quanto que eles receberam do litro da água? Repare que 1 litro ele foi dividido para 4 amigos. Então a gente indica pela fração 1/4, né? Então eles receberam 1/4 de litro de água, que é a mesma coisa que 250 mililitros. Bom, o Carlos, ele está dizendo o seguinte aqui, ó. O Carlos fala, não quero água, pode beber a água do meu copo. E aí o Diogo responde, né? O Diogo está aqui, né? O Diogo responde, eu não quero beber meio litro de água, não. Por que meio litro de água? Vamos pensar, ó. O Diogo ele já ganhou um copo com 250 ml de água, 250 mililitros. Se ele beber os 250 que ele ganhou, mais 250 que era do Carlos, vai dar um total de 500 mililitros. Só que ele não fala em 500 mililitros, ele fala em meio litro. Isso porque ó, a quantidade de água de 2 copos corresponde a 500 mililitros. Diogo não quer beber 500 mililitros, que é a mesma coisa que meio litro de água. Como 1 litro tem 1.000 mililitros, 500 mililitros é a metade de 1 litro. É a fração 1/2, né? A metade. E aqui no final da página 20 a gente tem esse quadro resumo muito importante, né? Aqui a forma como a gente indica meio litro, né? Meio litro, eu indico pela fração 1/2. E aqui embaixo a forma como a gente indica 1/4 de litro, nós indicamos pela fração 1/4. E aí sempre lembrar, né, que meio litro de água ou de qualquer outro líquido são 500 ml e que 1/4 de litro corresponde a 250 ml. Assim como a gente já tinha visto na aula anterior, né, onde meio quilograma era 500 gramas e 1/4 de quilograma 250 gramas. Agora a gente vê as mesmas frações, mas relacionando as unidades de medida de capacidade. Meio litro igual a 500 ml e 1/4 de litro igual a 250 ml. Tá certo? Então a página 20 já está preenchida. A tarefa eu vou deixar para vocês no final do vídeo. Gente, e dessa aula número 2 vai ficar como tarefa para vocês os exercícios da página 21. Então é a página 21 inteira, certo? Bom, lá a gente tem 3 exercícios, exercício 1, 2 e 3, e tem ainda a sessão do bumerangue. Então no total dessa semana nós vamos ter 7 exercícios, né? 3 que foram da aula 1, mais 4 agora da aula 2, no total de 7 exercícios. Tem mais uma aula ainda,
na semana, mas eu não vou passar tarefa naquela aula. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.